Criminologia, Teorias Sociológicas da Criminalidade, parte 3. Olá pessoal, professor Diego Pureza aqui falando, e nesse terceiro e último bloco separei para vocês algumas teorias que vêm cada vez mais sendo cobradas em concurso público. Aliás, em alguns editais até aparece como teorias punitivistas ou pensamentos punitivistas, enfim. Alguns editais são bem tendenciosos, isso é verdade. Criminologia, falando em criminologia, mexe muito com ideologias. Então você acaba vendo nos editais uma certa tendência de algumas bancas. E eu vou começar com a chamada teoria das janelas quebradas. Você já deve ter ouvido falar. Teorias. Aliás, essa teoria das janelas quebradas inspirou várias outras que nós vamos ver ao longo dessa aula. Só uma introdução para vocês, já vou contar a historinha dela. Vamos lá. Também chamada de, claro, origem americana, The Broken Windows Theory, originada nos Estados Unidos. A teoria das janelas quebradas foi cunhada pelos criminologistas da Universidade de Harvard, James Wilson e George Kelly. Experimento realizado em 1969 por Philip Zimbardo, psicólogo da Universidade de Stanford. Deixa eu explicar para vocês porque Philip Zimbardo fez o experimento, e depois quem desenhou a conclusão desse experimento, anos depois, foram James Wilson e George Kelly. Então deixa eu explicar primeiro o experimento de Zimbardo. Vocês vão perceber que muitos tomaram uma conclusão precipitada e depois ali foi James Wilson e George Kelly que tomaram uma conclusão mais acertada sobre o caso. O que Zimbardo fez? Ele propôs um experimento de colocar um automóvel. Vocês vão ver várias ideias, várias variações desse experimento, mas o que aconteceu foi o seguinte: colocar um carro num bairro pobre de periferia, considerado perigoso, de criminalidade violenta, e um mesmo carro num bairro considerado rico, de nobre, classe alta e tudo mais. O que aconteceu? 24 horas depois, eles voltaram até os locais. No bairro pobre, o carro estava completamente depredado, destruído, vidro quebrado, faltando pedaços, faltando peças, faltando um monte de coisa. E no bairro rico, o carro estava intacto. Aí os mais precipitados queriam chegar à conclusão, a clássica conclusão das teorias do conflito, que era o seguinte, falando, não, olha, então quer dizer que é pobre, pobreza gera criminalidade, se é pobre é criminoso, se é rico não é criminoso. Aí quando chegou essa ideia para James Wilson e George Kelly, eles colocaram freio, não, calma aí, tá errado isso aí. Zimbardo continuou o experimento, e é isso que muitos ignoram. O que ele fez? Ele, calma galera, não vamos tomar conclusão precipitada. Ele foi até o carro que ficou por dias no bairro rico e nada aconteceu, nada. E jogaram uma pedra e quebrou um vidro do carro, uma janela do carro, ponto. O vidro de uma janela. E foram embora. 24 horas depois, quando eles voltaram, para grande surpresa da maioria, o carro estava completamente destruído, depredado, faltando peças, igualzinho o carro ali do bairro pobre. E o que eles perceberam? Qual foi a conclusão? A conclusão é que muita gente quer praticar crimes, só que às vezes elas têm a certeza da punição e acabam recuando. Então naquele bairro pobre, que já era um bairro devastado, sem vigilância, sem policiamento, com janelas das casas quebradas, aquele carro era só mais um elemento que precisava ser depredado. Ali já vigorava o ambiente da impunidade. No bairro rico não. No bairro rico tudo certinho, policiamento, janela certinho, casas ok. Aquele carro era só mais um carro que merecia respeito. A partir do momento que a criminalidade percebeu que aquele carro estava com a janela quebrada, e ninguém foi lá, não apareceu dono nem nada, passou-se o recado para eles de que nada aconteceria se aquele carro fosse depredado, houvesse furto de peças e tudo mais. A partir daí, há uma conclusão para esse experimento. A conclusão foi de que, com o exemplo de que algo está abandonado, haverá um recado subliminar da ausência de vigilância, de abandono, gerando por conseguinte a sensação de impunidade. Então a teoria das janelas quebradas vai falar o seguinte: qual que é a recomendação? Falou, olha, se você cria infrações penais pequenas, você tem que aplicar pena. Porque quando você não aplica a pena, você dá o recado para o criminoso, que é o seguinte, falou, olha criminoso, pode praticar, nada vai acontecer. Porque se você praticar o crime, vai ter transação penal, composição civil dos danos, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal. Você vai ter um cardápio de benefícios que você nunca vai ser punido. Então é um claro incentivo para a criminalidade. Então ele vai falar o seguinte, olha, um Estado sem vigilância, um Estado sem punição efetiva, um Estado frouxo que não aplica suas leis penais, é um Estado que está incentivando crimes. A partir dessa teoria, há um incentivo, há inspiração para a chamada política de tolerância zero. Logo depois vem a política de tolerância zero. Diego, e o que diz a política de tolerância zero que foi inspirado na teoria das janelas quebradas? Está aqui, ó.
foi implementada pelo ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Ele está vivo até hoje, no momento que eu gravo essa aula. É um símbolo do combate à criminalidade em Nova York. Também decorrente do chamado movimento Lei e Ordem, ou Law and Order, se tratando de uma filosofia jurídico-política baseada em medidas criminais sem qualquer discricionariedade por parte das forças policiais, cujo sistema de justiça criminal apresentava punições iguais a todos aqueles que cometessem os mesmos crimes, independentemente do grau de culpa e da classe social. Para Rudolph Giuliani, quando ele implementou essa política, a ideia era a seguinte: não me interessa se é rico, se é pobre, se tem pai, se não tem, não interessa. Praticou a conduta, vai ter pena. Praticou furto, qual que é a pena do furto? Pode aplicar. Praticou homicídio, qual que é a pena do homicídio? Pode aplicar. Não tem benefício, não tem instituto despenalizador. O criminoso, quando ele escolhe praticar o crime, ele já sabe que existe uma lei penal para reprimi-lo. Então, de que valeria, como acontece no Brasil, né? De que valeria eu praticar um furto sabendo que tem pena mínima de 1 a 4 anos, se eu já sei que eu vou ser beneficiado por suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal? Não valeria de nada, eu esvazio a norma penal. Então eu preciso aplicar a norma penal com rigidez. Então quais são as características desse movimento? Penas firmes, impossibilidade de penas alternativas e pena com finalidade dissuasória, ou seja, com finalidade de intimidar psicologicamente os futuros, os propensos criminosos, para que eles se sintam desestimulados a praticarem novos crimes. A partir dessa teoria, galera, uma outra teoria surge, essa mais agressiva, essa já extrapola um pouco, porque se vocês perceberem, a política de tolerância zero, ela é uma política para o Poder Executivo e principalmente para o Poder Judiciário que vai julgar os casos. Mas surge uma adaptação dela de forma mais agressiva, aplicando-se às polícias, que é a chamada teoria dos testículos despedaçados, ou esmagados, ou quebrados, ou, como é a origem americana, chamados de Breaking Balls Theory. Olha o que diz essa teoria. Aplica entendimento semelhante à tolerância zero, porém não com enfoque sobre as penas, mas com destaque para a atuação das forças policiais, dá poder da força máxima às polícias. Segundo essa teoria, a atuação policial deve ser firme, com rigor, inflexível, até mesmo contra crimes considerados leves ou de menor potencial ofensivo, pois ao os policiais pressionarem os criminosos com firmeza, farão com que estes últimos fujam. Perigoso, né? Porque acaba dando legalidade a abusos de autoridade. Então o que acontece é o seguinte, eles partem da ideia que se os policiais forem firmes, pegou um sujeito cometendo um delito simples, não tem problema, vai lá, pegue pesado, pegue firme com esse bandido, porque vai fazer com que eles fujam do local. Vejam, essa teoria, ela tem um problema, ela é tão agressiva que ela não resolve o problema. Por quê? Porque no máximo, na melhor das hipóteses, ela só vai realocar o crime. Se você aplica essa teoria num município, os criminosos vão sair dali e vão para outro município. Então você só vai deslocar a criminalidade, não vai resolver o problema. Daí a crítica de parte da doutrina. Por fim, tem uma outra teoria, e essa tem caído mais em concurso público. Eu posso perguntar para vocês o seguinte: a pena de morte é admitida no Brasil? Vocês que estudam direito constitucional vão falar o seguinte, fala, Diego, em regra não, mas há exceções. Caso de guerra declarada é um exemplo e tudo mais. Temos outras exceções fora da Constituição. Na Constituição só guerra declarada. E se eu perguntar, e a tortura? A tortura é admitida? Vocês vão falar, não, e tá certo. A tortura no Brasil não é admitida. Em hipótese alguma, não é admitida. Só que em alguns lugares do mundo ela é excepcionalmente, como o caso dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos ele sofreu muito com terrorismo nas últimas décadas. E por conta disso, em casos extremos, os Estados Unidos vai autorizar a tortura, em alguns estados, não são nem todos, como medida de salvar vidas inocentes. A partir daí surge a teoria do cenário da bomba relógio, também chamado de Teen Time Bomb Theory. É uma teoria inspirada por um romance publicado por Jean Lartigue, chamado Les Cent-Onze, muito já leram, é bem famosa essa obra, em 1960, que busca demonstrar que há hipótese em que a aplicação da tortura seria admitida, ou seja, é uma flexibilização de direitos e garantias fundamentais de suspeitos, e apenas em casos de terrorismo, hein, galera? Só em casos de terrorismo. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que a inteligência da polícia acaba descobrindo um terrorista. A ideia dele era explodir uma bomba no shopping center e se matar com isso. Só que a polícia conseguiu capturá-lo antes da explosão.
Só que a polícia ainda não sabe onde está a bomba. E ele fala, olha, vocês podem me matar, eu não tô nem aí, eu vim aqui pra perder mesmo, tô louco pra encontrar minhas 40 virgens, dane-se vocês. E aí, ele não quer revelar a bomba. Então, qual é o cenário da polícia, o cenário da bomba relógio? De um lado, tem uma bomba no shopping center com mais de 30 mil vidas inocentes circulando por lá. E de outra, a integridade física e psicológica de um terrorista. Qual deve preponderar? Qual pesa mais? Segundo essa teoria, pesa mais a vida das dezenas de milhares de inocentes. Logo, autoriza-se a tortura como meio de extrair informação do terrorista a tempo de salvar as vidas inocentes. Perceberam? Então seria uma hipótese de estado de necessidade de terceiros. Estado de necessidade de terceiros, vou sacrificar bens jurídicos para preservar outros bens jurídicos de inocentes. Essa é a ideia da teoria do cenário da bomba relógio. Ela não foi admitida no Brasil? O STF vetou a aplicação dessa teoria e foi o ministro Gilmar Mendes. Ele entendeu que aqui no Brasil tudo é invertido, né? A presunção é de que o funcionário público que é o criminoso. Ele inverteu a fé pública, ele deu fé pública para os bandidos. Ele fala o seguinte, fala, não, aqui ia inverter a regra, que todo policial ia falar que pegou terrorista, ia torturar, ia falar que era terrorismo para justificar sua ação. Então no Brasil é proibido a teoria do cenário da bomba relógio. Mesmo nos lugares em que ela é admitida, há limites, tá? Como eu falei para vocês, só em casos excepcionalíssimos. Imagine que a bomba já explodiu. Eu não posso mais aplicar tortura para punir o terrorista. Já foi, não tem mais o que fazer. Agora ele vai aplicar a lei penal comum. Então quais são os limites? Só posso aplicar em casos específicos de terrorismos. Só diante de ataque iminente, ou seja, o ataque prestes a acontecer, porque se o ataque já aconteceu, não dá mais para aplicar essa teoria. Eu tenho que analisar a potencialidade do ataque. Se for uma bombinha que só vai gerar medo, não vou torturar. Agora, que ameaça vidas inocentes, sim. Tem que ser sobre um terrorista em que tenha um envolvimento direto. Se o terrorista não está envolvido diretamente, se é um mero terceiro, intermediário, não adianta torturar, que não vai nenhuma informação. Tem que ter um caráter utilitarista, ou seja, eu preciso torturar o terrorista que tenha informação. De que adianta torturar um sujeito que não tem informação? Não, tem que ter utilidade. Tem que ter uma ausência de opções, ó. É inevitável, eu só tenho essa alternativa. Se eu tiver outro meio de alcançar aquela bomba e o modo de desarmar, eu não vou torturar. Tem que ser a última alternativa. E última alternativa, subsidiariedade. E tem que ter uma motivação específica. Qual que é a motivação? Eu não vou torturá-lo para puni-lo. Eu não vou torturá-lo a bel prazer, eu vou torturá-lo para obter informação útil. E logo é um caráter excepcionalíssimo, né, galera? Em último caso, vai se admitir a tortura. Essa é a teoria do cenário da bomba relógio. Perceberam? Então, são teorias mais recentes. Elas não ingressam, as teorias que eu falei para vocês, não ingressam nem nas teorias do conflito nem do consenso. Alguns editais cobram, como eu disse, como discurso punitivista. Outros cobram as teorias específicas. Vai depender do seu edital. E eu espero sinceramente tê-las ajudado, ter facilitado essa compreensão. Grande abraço, bom estudo a todos e até uma próxima.